Programa Fala Prefeito recebe Paulo Furiati, a Lapa legendária. Furiati, tudo bem? Seja sempre bem-vindo. Já é a segunda vez que se grava o Fala Prefeito. Pois né? é. Não nesta edição, mas na anterior, nas né? anteriores, né? Tudo bem? Tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco da nossa cidade, da Lapa, né? Da histórica cidade da Lapa. Me fale, a Lapa já tem 49 anos. Quase 250. Ano que vem nós faremos 250 anos, fizemos esse ano 249, agora em 13 de junho, e que se confunde muito com a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro, né? Festa maravilhosa, com uma presença espetacular, né? Nos shows, nas barracas de igreja, na fogueira, no quentão, na coxinha de farofa, no pastel. Foi muito bom. O público passou de 12 mil pessoas num dos shows feitos lá. Então, nós estamos vivendo agora um período histórico, né? Em que podemos comemorar o início, né, Veja bem, a Lapa começou lá atrás, mas ela se solidificou com a federação, com a Revolução Federalista, né? Que onde em 1894 aconteceu todo aquele episódio e isso marcou muito a cidade. Uhum. Então, a Lapa está de parabéns, graças a Deus. Furiati, você é um político experiente, né? Nós falávamos há pouco até que a tua vida pública, a tua vida de profissional começou aqui nesse espaço, né? Fiz no Canal 6, né? Imagino que eu aqui nesse espaço fiz, né, um programa de televisão. Que legal. Um programa Jorge Aredi, falecido Narciso Assunção. A tua história de vida começou vereador? Não, até engenheiro agrônomo? Até não, você veja, eu saí da Lapa, logo depois de servir o Exército, vim fazer a faculdade de agronomia em Curitiba. Tá. Mas enquanto lá, eu comecei a trabalhar cedo. Inicialmente no armazém, depois no armazém de minha mãe e depois como locutor da Rádio Legendária. E aí eu tinha uma certa bagagem, interiorana, provinciana, né? Mas tinha. Quando eu vim para Curitiba fazer agronomia, então eu resolvi no primeiro ano, meu pai me bancou, mas estava difícil, não era fácil, ele era ferroviário, minha mãe tinha um pequeno armazém. Aí eu fui na Rádio Clube, comecei a trabalhar. Só que no primeiro ano eu comecei a trabalhar com Maurício Frutti. Foi nessa época, Sete, que eu entrei no MDB. Porque o Maurício Frutti fazia a revista matinal e eu era foca, repórter, fazia a Boca Maldita com o Celso Araão. Só que me dediquei tanto ao rádio que não passei no vestibular naquele ano. E trabalhei quase um ano na Rádio Clube. Foi aí que eu formei o MDB na Lapa, saía com o Maurício Frutti por aí, conheci toda, jovem, guri, né? Aí meu pai me chama e diz, olha, não dá, não posso aguentar você passa ou vai trabalhar. Então, um ano eu fiquei absolutamente só estudando. Meu pai aguentando lá. Aí passei em 5º lugar na agronomia, porque quase morri de estudar. E logo depois, então, que eu entrei na escola, eu voltei para o rádio. Voltei para a Rádio Independência, depois Rádio Clube, Canal 6, Canal 12, locutor de cabine. E durante esse tempo de estudante eu trabalhei e realmente tive, graças a Deus, um bom período de vida, me mantinha sozinho e tal. Saindo dali, depois eu fui para Londrina, ser chefe do núcleo da secretaria, e fui presidente da associação, me elegi deputado por 8 anos, depois fui diretor do Banestado, que implantei o Panela Cheia, fui prefeito, voltei para ser diretor de Sanepar, depois diretor do BRDE, depois prefeito. Né? E agora prefeito de novo dentro então de uma terceiro mandato. Terceiro mandato. Vamos conhecer um pouquinho da Lapa, para quem não sabe, fica próximo de Curitiba aqui, faz parte da região, da região metropolitana, 100 quilômetros. Agora... 70 quilômetros. 70 quilômetros. E você conhece algumas imagens? É histórica, realmente um local fantástico para você visitar finais de semana, tem bons hotéis, bons restaurantes, e você conhece a Lapa aqui no Fala Prefeito. Depois eu volto a falar com o Furiati. Minuto só.
Está então a Lapa Legendária, belíssimo. O centro histórico sempre muito bem conservado, né? A Lapa tem o centro... Teatro São João. Tem o Teatro São João. Casa Lacerda. Casa Lacerda, tem o Panteão dos Heróis, tem o Museu de Armas. Tem a Lapa... Tem um museu que é fantástico que eu vi aí, é o Ferroviário. Sim, aí tem o Museu Ferroviário, que foi inaugurado ano passado. Maria Fumaça. E que agora, com o trabalho feito pelo meu vice-prefeito, que é o Joacir e o Assad, que é o diretor de turismo, nesse período do aniversário da cidade, a Maria Fumaça veio de Rio Negrinho, que é da associação deles lá, que fizeram uma conservação muito boa, e ficou durante esses 7 dias lá. Só que temos um museu lá e foi reformulada a estação e agora estamos trabalhando junto à Rumo, que se transformou numa empresa parceira, né? É uma empresa que participa, porque você sabe, essas empresas concessionárias, muitas vezes, elas querem cuidar só do assunto delas. Nesse caso, não. A Rumo está interessada na questão cultural, demonstrando isso. Então, nós estamos trabalhando para ver se conseguiremos montar um projeto de permanência durante um período no mês da Maria Fumaça na Lapa. Sucesso absoluto, que fez parte das atividades do aniversário da cidade. Inclusive a governadora teve lá. Teve lá, Cida Gorghetti, muito Vamos simpática. fazer um registro aqui, o trabalho do Assad, né? Porque ele eu já conheço há muito tempo, e já há uns 30 anos que ele luta. Eu brinco com o Márcio tropeirismo, né? Não, ele é tudo. Eu brinco porque é 24 horas por dia. Trabalha, faz, tem contatos, tem paixão. Essa questão da ferrovia é uma paixão. E até aconteceu interessante que na ADJOR, a Associação dos Jornais do Interior, fizeram um evento agora no final de semana. E durante todo o tempo que a Maria Fumaça estava lá, junto com o nosso vice-prefeito, que é o secretário de Desenvolvimento, e ele do Turismo. E eles manejando todo o processo. E ele lá. De manhã, de tarde, de noite, liga e vem e faz. Dá a impressão que são vários ao mesmo tempo. E aí, à noite, no jantar da ADJOR, começou lá uma música e uma canção. O jornalista que estava do meu lado, São Paulo, olhou para mim e disse: quem é esse cantor aí? Porque ele canta bem, sabe? Também canta bem. Quem é esse cantor? Eu digo, olha, esse é o chefe da estação, é o diretor de turismo e é o cantor maquinista. aqui. Maquinista, exatamente. Um abraço, Assad. Furiati, vamos, antes do intervalo, porque hoje o programa é especial dedicado à Lapa, né? As prioridades da tua atual gestão, vai lá. Então, veja bem, quando vai candidato, você tem que estabelecer linhas para que a população saiba o que é prioridade. Sabendo da crise toda que nós estamos vivendo, nós estabelecemos algumas prioridades baseadas numa base numa palavra, né, ou algumas palavras. O básico, bem feito. Porque quanto tempo já prefeito e na vida pública, aprendi que você não pode abrir muita frente ao mesmo tempo, mas que você tem que abrir tudo aquilo que você começa, você tem que terminar. Então, a prioridade, naturalmente, que saúde é inquestionável. As pessoas... E a Lapa tem uma característica, ela não tem hospital privado. Então, independente da renda do cidadão, independente se ele é o mais rico ou o mais pobre, se ele tiver um mal súbito, ele cai na rede pública. Não vai dar tempo naquele primeiro atendimento. Então, lá todos têm que ser atendidos. Saúde. Educação. Todo mundo fala de educação, mas é preciso estabelecer um trabalho de educação, de formação, de qualificação, de vaga em creche, tudo isso. Limpeza da cidade. Isso aí é uma coisa fundamental em qualquer cidade. Coleta adequada do lixo, corte de grama. A cidade tem que estar limpa porque isso baixa no astral das pessoas. A outra prioridade é as estradas rurais. O município da Lapa tem 2.000 quilômetros quadrados de extensão, com quase 2.000 quilômetros de estradas. Então, e uma agricultura poderosa e das poucas regiões, acho que é a única região metropolitana do Brasil que quase 40% do seu povo mora no interior. Então, se não tiverem acesso... O colono quer a estrada bem feita. Precisa da estrada. E é uma coisa hercúlea. E é hercúlea para você manter tudo isso funcionando. Essas são prioridades. E daí, naturalmente, os investimentos que são necessários, como especialmente pavimentação, que é uma coisa básica. E graças a Deus, o Sete, a gente está conseguindo manter isso em função da parceria
alguma coisa com o governo federal, que houve, mas uma grande parceria com o governo do estado. Porque senão os prefeitos iriam só ser gestor de folha de pagamento. Índice de pessoal lá em cima. Você não pode passar de 51,3. Né? De cada R$100 que você tem de arrecadação de recurso, você não pode gastar mais que 51,3 em pessoal. O pessoal não ganha bem, né? Você sabe que o salário médio de uma prefeitura é em torno de R$3.000. Né? Salário médio, com médicos ganhando mais e outros ganhando menos. Enquanto no governo federal é um absurdo, né? Salário médio de R$20.000. Mas não importa, a lei de responsabilidade fiscal determina isso. Então, se você não tiver uma parceria adequada para investimento, você é um prefeito para receber o dinheiro, repassar a folha de pagamento, pagar água, luz, dizer não, e não sabe por que sentou ali. As principais parcerias com o governo, quais são? Veja, Vou tentar sintetizar. Veja bem, desde quando eu assumi, eu procurei o governador Beto Richa para encaminhar alguns projetos, que fui muito bem recebido. E quando ele saiu agora, fui extremamente bem recebido pela governadora Cida. Então, mostrando que há uma... E eu não sou da base, quer dizer, eu posso falar isso tranquilamente, não há aqui nenhum tipo de questão eleitoral, nada, porque eu sou de um outro partido, não votei na chapa do Beto Richa, ou seja, foi recebido republicanamente. Consegui um convênio de 4 milhões de asfalto, que já está em andamento, que foi muito importante, né? Você veja, nós temos um projeto agora mesmo, na ida da governadora, houve a liberação de R$1 milhão, quase R$300 mil para um centro de imagem. Tomografia, mamografia, ecografia. Porque cuidado para a mulher. A mamografia para as mulheres, né? E a ecografia em geral, para você ver os casos mais graves, e a tomografia, que é um pouco mais sofisticada. E evitar que as pessoas tenham que vir. Nós trazemos para Curitiba, por dia, média de 150 pessoas. Para fazer exames para hospitais, tratamento de câncer, hemodiálise, todo dia. Mas esses exames não precisam ser trazidos para cá. Então, é uma coisa que nós vamos implantar, né? Há um compromisso da governadora de estudar a possibilidade de transformar a companhia em batalhão, né? O que é uma coisa muito importante. E uma coisa importante é no Distrito Amariental. O Distrito Amariental é um distrito que tem aí de 8 a 10 mil pessoas na região, Amariental e Fecho, e não tem rede de esgoto, né? E o Munir Chauíche, que era o presidente da Sanepar, esteve conosco lá e incluiu dentro de um financiamento que será feito pela Sanepar, um investimento de 12 milhões de reais, que ao longo do tempo vai se estabelecer com rede de esgoto para Amariental. Coisas importantíssimas. Veja, nós temos um centro industrial, temos uma das maiores empresas de biodiesel do Brasil, que é a Potencial. 5 quilômetros precisa de uma pavimentação pesada por causa dos caminhões. O governador Beto Richa havia assumido ainda, no outro meu mandato, a possibilidade de fazer essa pavimentação. Então houve também um convênio, um acordo entre a Biodiesel, o Estado e o município. Está sendo realizada essa pavimentação, são quase 14 milhões de reais que estão sendo investidos lá. Então nós estamos, né, trabalhando com muita dificuldade no dia a dia. Custeio, folha de pagamento, mas no geral, né, nós estamos com a saúde organizada, a educação organizada, o urbanismo organizado e, graças a Deus, agora estamos esperando algumas instalações de empresas que eu estou proibido de falar porque não é adequado. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta logo em seguida conversando com Paulo Furiati, prefeito da Lapa, aqui pertinho de Curitiba. E logo vamos mostrar no próximo programa aí, em seguida, a parte histórica, o setor histórico, enfim, a parte turística, festas populares. Ele citou a coxinha de farofa, que é um prato típico, né? Depois a gente conta essa história no programa. E você continua ligado conosco aqui na Paraná, na TV Educativa, Paraná Educativa, e também no Facebook ou no site do Fala Prefeito. Continue ligado. Voltamos a conversar com Paulo Furiati. Furiati, vamos iniciar um pouquinho agora fazendo turismo, né? Perfeito. As pessoas que forem para lá, por exemplo, final de semana, encontram o quê? Quais são os pontos turísticos? Isso. O que pode visitar? Veja, vamos dizer que você resolve ir para Lapa. Então, você tem na Lapa o Parque Estadual do Monge, que é o turismo religioso, é a fé, é a água do monge.
que agora, abrindo um parênteses, o Parque Estadual do Monge, houve um problema muito sério lá, porque há uns anos atrás, e aí não é especificar nenhum administrador, porque isso passou pelo Requião, pelo Beto Rich, quer dizer, uma empresa ganhou, não fez, era para fazer uma reformulação geral lá. Mas agora, depois de alguns anos, inclusive de um desgaste terrível, a rede de esgoto lá em cima do parque está instalada pela Sanepar há muitos anos. Porque havia um problema, havia umas lanchonetes, uns restaurantes, os banheiros, e lá é pedra. E aí toda esse resto, né, de resíduos, eles desciam. E aí lá embaixo, nas pedras, tem uma água que o povo sempre considerou a água benta. E daí tinha uma placa lá, não encoste na água, não tome a água por contaminação. Isso aí era uma vergonha para a cidade. Então, ainda no governo Requião, lá atrás, houve então um trabalho da Sanepar e a rede de esgoto foi instalada, então a água do Monge foi recuperada. Mas as demais obras de infraestrutura foram atrasando, foram demorando e paralisaram, e isso segurou muito. E depois veio um plano diretor que praticamente impediu que lá em cima tivesse lá uma lanchonete, alguma coisa para os turistas tomarem uma água e tal. Entendi. Mas mesmo assim, é de 7 a 8 mil pessoas por mês que visitam o Parque do Monge. Então o Parque do Monge está lá agora organizado, limpo, o IAP está cuidando, e é uma atração que as pessoas podem efetivamente chegar lá. Depois nós temos o casario histórico, do centro histórico, conservado, né? Nós temos o Teatro São João, que é um teatro elisabetano, né? Que é do século XIX, que está lá à disposição das pessoas para conhecer. O Museu, né, da Revolução Federalista, o Museu de Armas, né? E nós temos também o interior da cidade com uma série de eventos. Nós temos a Lapinha, que é um hotel spa sofisticado, e restaurantes típicos, né, com o famoso virado de feijão, o torresmo e tudo mais. E agora mesmo, quirerinha, né? E comida a famosa topeira, né? comida topeira e a famosa coxinha de farofa, que é uma coisa que só na Lapa tem, né? Isso é uma coisa da Lapa. Né? E agora mesmo, nesses últimos meses, mais dois sofisticados ambientes se abriram lá. O Barbarão, no centro da cidade, bem sofisticado, agradável, olha, coisa de primeiro mundo, né? E mais o Wake, que é outro na entrada da cidade, também de uma forma quase... Então, os empresários estão vendo a Lapa exatamente como investimento. E agora mesmo eu estava vendo no Facebook ontem, o Márcio disse que nesse final de semana, excedido das festas, foi o dia que mais turistas teve, além de eventos, de motos, de jipes, né? Que é pertinho, né? Muitos eventos. A Lapa hoje é um centro de eventos extraordinário. Só que, claro, isso vai sendo estabelecido na medida que também a infraestrutura vai sendo posta pelos próprios empresários. Lapa tem muito a oferecer. As pessoas podem sair daqui no sábado ou no domingo, tem hotéis bons hoje, confortáveis, e tem espaço adequado para que o turista se sinta bem. Via de regra, as pessoas que vão para lá saem contentes de lá porque vão ver coisas importantes, vão conhecer a história, vão conhecer o turismo religioso e vão se alimentar numa gastronomia de primeira e típica. Legal. Alguma parceria importante que você gostaria de destacar, lembrando, por exemplo, Casa Popular, regularização fundiária, então, pavimentação, para a gente encerrar essas parcerias? Muito bem, veja bem, aquilo que eu estava falando da parceria com o Estado. A Lapa tem, né, 286 imóveis irregulares. As pessoas moram nos imóveis e não têm o documento. Alguns deles por responsabilidade de administrações anteriores que não conseguiram dar o documento definitivo, outros por loteamentos irregulares. A Coapar fez um convênio conosco, está regularizando essas 286 propriedades, que é uma coisa muito importante. A pessoa que mora lá na sua propriedade há 10 anos, 5 anos, 8 anos, 20 anos e não tem um documento de registro da propriedade.
A Coapar também está fazendo investimento em parceria com o governo federal da melhoria de casas na região do Fecho, chamada Quilombola. Vão ser investidos R$1.600.000. Pessoas humildes, que moram em casas muito inapropriadas com o tempo, porque são pessoas, né, sem rendimento adequado. Então, essas pessoas terão a oportunidade individualmente de melhorar as suas residências nessa parceria com a Coapar. Isso tudo dentro dessa grande parceria que eu estava falando, que aí nós temos o que mostrar, não apenas estamos fazendo gestão de folha de pagamentos. Temos problemas? Temos. Conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas eu garanto a você, viu, Sete? Dentro da toda a experiência que eu tenho, hoje, o sistema de saúde da Lapa é um dos melhores do Paraná. O sistema de educação pode colocar aí, está muito bem encaminhado. E nós estamos conseguindo um urbanismo e um meio rural também com estradas para dar condições do nosso produtor colocar a sua produção no mercado. Legal, Furiati. Então, lembrando, sempre junho, a festa de aniversário da Lapa. Em junho, mês de aniversário da festa da cidade. Ano que vem, 250 anos. Tá, e a Lapa, obviamente, dá um Google lá, tem o site da Prefeitura, informações turísticas. Procura lá, o site explica tudo. E agora tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. Implantamos junto com a Celepar, no mês passado, um 156, que em Curitiba é muito conhecido. Tá. Porque você sabe que entre a comunicação das pessoas e da Prefeitura, o 156 é um serviço maravilhoso, que é o seguinte: você liga, alguém recebe a informação e depois de um determinado tempo recebe uma resposta. A obrigação da Prefeitura não é atender tudo aquilo que se pede, porque nem tudo que se pede pode ser atendido. Mas ela tem a obrigação de responder tudo o que se pede. Sim ou não, se pode ou não pode. E nós aplicamos o 156 para que a população tenha condições de acessar qualquer coisa. Reclamação, denúncia, pedido. E pode ter certeza, ligou o 156, você vai ter uma resposta. Legal, Furiati. Muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente encerra o programa com mais algumas imagens, porque a gente tem, inclusive, tem vários produtores, muitos filmes rodados na Lapa. Por conta inclusive, deles, algumas né? imagens que a gente usa aí, obviamente é praticamente de domínio público, Perfeito. porque muita gente vai lá produzir, conta com Isso. atenção também, porque a Prefeitura empresta esses casarios, os espaços, enfim. O espaço é público. E a gente acaba divulgando, porque é bonito, né? E outros prefeitos também podem se espelhar no exemplo da Lapa. Obrigado, Furiati. Obrigado à TV. E nós continuamos, você aqui sempre ligado, falaprefeito.tv.br. Vê lá, tem todos os prefeitos que passaram já se apresentando aqui, os exemplos, enfim, as gestões, as suas ações, planos, pontos turísticos, pratos típicos, festas populares e também no Facebook. Curte lá, Fala Prefeito e aqui, obviamente, na programação normal da Paraná Educativo. Um grande abraço e até o próximo programa.